Olá, boas-vindas a mais uma imersão aqui, não só da Alura, mas da Alura com o Google Gemini. Essa imersão deve agentes de IA muito específica, sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais força nos últimos 2 anos, quem sabe até a inteligência artificial cada vez mais forte, com mais soluções sendo desenvolvidas nesse sentido e, claro, também mais recentemente ainda, a gente mergulhando agora nessa que é a palavra desse ano, que são os agentes de IA. E por isso a gente desenvolveu uma imersão especificamente para você que já coda, que já está ali mais ou menos inserida nesse mundo da programação, já sabe como fazer isso, alguma coisinha ali em Python pelo menos, mas agora a gente vai mergulhar mais a fundo em como você usar essa programação para criar os agentes que vão ajudar você a conectar com LLMs e fazer ações aí no seu dia a dia, tomar decisões de forma automatizada e tudo mais. E para isso, eu tô aqui, eu sou Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e a gente trouxe pessoas especialíssimas aqui do mercado para ajudar nessa imersão. Primeiramente, a Carol Carneiro, que trabalha lá na Databricks. Se apresenta aí, Carol. Olá, pessoal. Meu nome é Carol Carneiro, eu sou arquiteta de soluções na Databricks. E uma das minhas áreas de profundidade é justamente a parte de inteligência artificial aplicada a agentes. Então, estou muito feliz de estar por aqui. Então, muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, Carol. E também uma outra pessoa, que é o Vinícius Carindá, que trabalha lá no Itaú. Se apresenta aí. Legal, Fabrício. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius Caridá. O pessoal me conhece como Vini. Como o Fabrício falou, eu sou especialista de dados AI no Itaú Unibanco e também sou Google Developer Expert. Então, é um prazer estar aqui para falar do modelo do Google, Gemini, e como que isso nos ajuda a criar os agentes. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Excelente. E para a gente começar já mergulhando assim nesse mundo dos agentes que eu venho falando, já repeti aqui umas 3 vezes isso sobre o mundo. Ainda bem que não tem sininho hoje. Exato. Referência ao IA sobre controle. Se você não segue o podcast aqui do ecossistema, vai lá seguir. Mas o pessoal que eles estão se interessando por esse mundo, de começar a programar com agentes de IA, eu acho que a gente tem que começar do básico, Então, o que é um agente de IA, Esse nome que a gente vem falando tanto? Um agente, ele é basicamente um recurso que a gente vai ter para fazer uma atividade específica para a gente, digamos assim. Então, a gente pode até pensar na parte de automação. A gente tem vários processos de automação, mas o agente ele vai estar conectado com alguma inteligência. Então, ele vai interpretar o que a gente quer e vai executar essa ação. Essa é a minha definição de alto nível. Você concorda, Vinícius? Tem Legal. alguma definição diferente? Bom, eu concordo, e tentando só complementar o que já foi falado. Eu acho que o agente, ele sempre vai ter a capacidade de interpretar alguma coisa, ele vai receber algum comando do usuário, e a partir desse comando ele tem modelos para interpretar aquilo, Então a gente vai usar o Gemini aqui durante a nossa imersão, e a partir dessa interpretação ele pode executar algumas tarefas e dar uma saída esperada, ou a melhor saída possível para o usuário, mais ou menos o que eu defino como agente. Sempre a ideia é tentar com que isso seja executado de uma forma mais autônoma possível, Então a ideia do agente é isso, Ele poder executar coisas de forma automática para nós. Boa. E o mais legal é que a gente pode pensar no agente executando, preparado para uma tarefa específica, digamos assim, mas a gente chegou num ponto da tecnologia que a gente pode ter um orquestrador de agentes, ter vários agentes. Como se cada um aqui fosse um agente e tivesse alguém orquestrando. O Fabrício faz isso, o Vini faz outra coisa, a Carol faz outra coisa. Então eu seria o agente de programação, aí a Carol é a agente de matemática, o Vini é o agente que escreve bem, e aí o Isso. orquestrador define quem vai fazer o quê. Exatamente. Uma inteligência vai interpretar e vai direcionar quem que vai executar o quê. Boa. São sistemas multi-agentes que a gente fala muito também, Em alguns artigos, o pessoal se refere a esse agente orquestrador até como gerente. A palavra usada é manager, porque ele vai gerenciar tudo o que está acontecendo, vai saber chamar quem precisa em cada momento. Então, é bem legal essa ideia. E é legal que a gente também vem vendo protocolos sendo desenvolvidos, que não vai ser o tema específico dessa imersão, mas palavrinhas que podem ficar aí no seu vocabulário para um próximo passo, Depois que você terminar essa imersão, como MCP, A2A, Legal. Coisas nesse sentido, Ferramentas, isso sim que a gente vai ver aqui nessa imersão, As famosas tools que a gente vai usar,
ele sabendo, usando a inteligência dele, ele vai saber, putz, eu acho que para fazer programação, eu preciso chamar a ferramenta de Python. E para Exato. me dar o tempo, eu preciso chamar a ferramenta que me vai buscar o tempo, né? O clima que está hoje em dia em São Paulo, por exemplo, né? Então, É, várias palavrinhas-chave que legal. vocês vão vendo durante essa imersão. Não, esse ponto é bem importante, Fabrício, porque obviamente aqui nós vamos ver, vamos fazer um agente funcionar e vai ser super legal, mas como o Fabrício falou, o agente ele pode ir sendo incrementado. Então ele pode ter ferramentas, ele pode ter memória, ele pode ter várias coisas, pode ter conexão com outros agentes, como, por exemplo, como que eu falo com o manager? Pode ter, usar protocolos para fazer isso. Então tem várias tecnologias que vão incrementando ainda mais o agente, que vai ser, é super importante vocês terem isso no radar. Mas hoje nós vamos já fazer um agente, então vai ser super legal. Exatamente. Uma analogia que eu gosto de fazer é, por exemplo, eu, Carol, eu sou pedreira. E eu tenho essa habilidade minha. Só que para furar uma parede, eu preciso das ferramentas, eu preciso de uma furadeira. Será que eu sozinha eu consigo furar a parede? Não. A gente pode utilizar desse recurso. E a gente pode desenvolver nossas próprias ferramentas ou utilizar ferramentas já no mercado. Então isso é bem legal. Então já criando ambientes, agentes cada vez mais complexos. Perfeito. E bom, antes da gente agora colocar a mão na massa, lembra que essa imersão, ela é feita de uma maneira melhor, você vai aproveitar mais ela se você seguir o que a gente vai estar fazendo aqui, mas também se você compartilhar com outras pessoas, ver o que outras pessoas da comunidade também estão fazendo. Para isso, a gente tem a nossa comunidade no Discord, que tem os canais lá onde você pode tanto tirar dúvidas sobre as aulas aqui com pessoas que estão fazendo junto com você, mas você também pode compartilhar lá a sua solução, pedir dicas. Putz, eu fiz desse jeito, vocês sugerem que eu faça de uma outra maneira, que eu altere, que eu coloque algo a mais aqui no meu projetinho para ele ficar mais legal, depois compartilhar ele nas suas redes sociais, enfim. É uma comunidade que cada imersão a gente vê mais pessoas se unindo lá e compartilhando e aproveitando. Quem está lá aproveita muito mais essa imersão do que quem não está lá. Além disso, você também vai ter certificado ao final dessa imersão, e aí você tem que assistir todas as aulas aqui na nossa plataforma da Alura até o final. E, claro, para você ter acesso a esse certificado, cada aula vai ter uma palavra-chave que a gente vai dar para vocês em algum momento aqui durante a aula, então não adianta só falar que viu, né? Você tem que assistir a aula aqui realmente para pegar a palavra-chave e depois colocar lá para tirar o certificado. Mas vão ser 3 aulas e a gente espera que vocês aproveitem elas realmente. Mas bom, sem enrolação mais, como que a gente vai começar a programar? A gente precisa de um ambiente, né? Algum lugar para a gente escrever código. Perfeito. E eu acho que o melhor ambiente para escrever código, principalmente para aprender, é o Google Colab. A gente usa muito o Google Colab. Ele é um ambiente online, então é fácil de acessar. Ele já vem pré-configurado para várias coisas, é gratuito. Então vamos partir para o Colab que vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá, Fabrício. Bora, eu vou até dar um zoom aqui na tela para ficar mais fácil de vocês verem. Eu fui diretamente no Google aqui e escrevi Google Colab, vocês podem fazer isso, ou vocês podem também fazer um atalho que eu conheci faz assim, uns 2, 3 anos, que eu adoro, que é o colab.new, que ele já, no seu Chrome, ele já vai abrir diretamente um novo notebook lá, um novo, vamos dizer, um novo processo lá no Colab, um novo arquivo, que ele começa aqui do nada, né, zeradinho, mas se você quiser ver por aqui também pode ser, você vai clicar aqui, ele vai perguntar, né, ver os seus recentes, e aí aqui embaixo, em novo notebook, você vai clicar e ele vai abrir literalmente a mesma coisa, né, uma página igual, aqui ele abriu essa Untitled 31, agora que ele abriu uma outra Untitled 31, porque eu nem comecei a usar essa daqui, né, você pode usar qual você quiser. E aí eu vou dar um zoom aqui também. Bom, Colab aberto vale só reforçar, né? Como é uma imersão de agentes, é pré-requisito que você saiba minimamente programar em Python, já conheça o ambiente, a gente já vai começar a programar, já vamos pôr a mão na massa, então é super importante. E se você não conhece Python ainda, a gente recomenda que você pelo menos faça uma aula que a gente deixou preparada, que era basicamente um vídeo, uma masterclass de Python no canal de YouTube da Alura, o link vai estar aqui na descrição, para você pelo menos conseguir acompanhar ali o básico dessa imersão, mas ela foi feita pensando em pessoas que já têm algum conhecimento de programação em Python. Então, tenta acompanhar com a gente, utiliza a IA do Gemini aqui se você tiver dúvida sobre algum ponto específico também, para tirar essa dúvida, mas a gente vai tentar ser o mais didático possível de qualquer forma, né?
Mas bom, tá aberto aqui, eu tenho meu bloquinho aqui para começar a programar. O que que eu preciso começar? Qual é que é a primeira coisa que eu vou instalar aqui para a gente começar a brincar com agentes? Primeiro passo é instalar o LangChain, Uhum, que vai ser o framework que a gente vai utilizar para o desenvolvimento de agentes. tá, Então, um pacote específico para isso que foi desenvolvido e que está sendo muito utilizado no mercado hoje em dia. perfeito. Então, para instalar coisas, né, no Python, aqui no Colab a gente geralmente vai fazer um exclamação pip install, né? Eu gosto de botar o "-q", para ele ficar quiet, né? Para ele ficar quieto, não ficar aquela verbosidade de É instalação. isso. E quais são as bibliotecas, né? Você falou LangChain, correto? LangChain. Tem algo mais que eu vou instalar? Mais alguma, Carol? O LangChain do próprio Google, gente, que a gente vai utilizar o Gemini hoje. Uhum, Então, o LangChain -Google-GenAI. uhum, boa. Algo mais? E também o SDK oficial do Google, porque como que a gente vai interagir com os modelos, né, do Google, então é super importante que você vai colocar Google-Generative AI. Generative AI, né? IA generativa, vamos dizer Isso. assim. Acho que é legal só frisar, como o Fabrício colocou, o pip install é o comando clássico, né, para instalar qualquer biblioteca. O "-q" é para deixar, não ficar aparecendo um monte de coisa, ficar mais limpo. E o que a gente pode colocar antes também é um upgrade, porque caso você já tenha instalado em algum momento, já fez algum outro curso, alguma imersão, a gente já faz a atualização da biblioteca para garantir que está 100% atualizado. Perfeito. Então pode colocar aí, Fabrício, um -- upgrade, que também já vai garantir que se tem a biblioteca já vai ter as últimas versões atualizadas. Maravilha. Assim eu já consigo rodar, então. E aí Já. pode rodar e vamos Instalação. embora. Vamos lá, ele vai demorar um pouquinho no começo, né? Porque ele está conectando no servidor lá do Google, primeiro nos computadores do Google. Agora, conectou rapidinho, alguns segundos, e aí vai fazer a instalação que também é super rápida. Enquanto isso, eu já vou aqui abrir mais um bloquinho de código, que a gente já pode continuar. Já vai estar instalado, e eu acho que agora o próximo passo seria meio que a gente, de alguma forma, conectar com o Google, né? Perfeito, exato, Que a exatamente. gente vai usar a IA do Gemini, como tá falando ali atrás, né? Imersão IA, Alura mais Google Gemini. Exatamente. Quando a gente conecta com o Google, a gente precisa ter uma chave para acessar os modelos, porque os modelos, eles têm versões gratuitas e têm versões pagas, mas mesmo as gratuitas, é necessário saber quem está usando, né? O Google precisa saber quem está usando, quanto que isso está sendo usado, então é necessário criar uma conta / uma chave para poder se conectar o seu código com o modelo que você vai estar usando na ponta. Então é isso que a gente vai precisar fazer agora. Isso é uma camada de autenticação, né? Exato. Então você vai invocar um modelo através do seu código e o Google tá assim, ok, você está autenticado, você pode fazer essa chamada. Perfeito. Como é que a gente faz isso, Carol? Então, para fazer isso tem duas formas. Eu posso falar uma e você pode falar outra. Boa, vamos lá. Eu adoro um recurso do Google chamado AI Studio. Também adoro. Esse é um caminho mais longo. E você pode ir lá no AI Studio. Vamos lá, então é aistudio.google.com, né? Para quem tá aí de casa, Isso. ele abre aqui. E E é a- lá no cantinho sem Get API Key. Sim, aqui no canto superior direito, mais ou menos, né? Meio no centro, clicamos aqui. E pessoal, a gente conversou com o Google e eles recomendaram vocês acessarem aqui o Google AI Studio, diferente de como eu fiz aqui, né, de aistudio.google.com, você não fazer isso e você entrar diretamente pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição dessa aula. É um link do Google AI Studio mesmo, que vai dar no mesmo lugar, só que aí vai dar uma coisa um pouquinho melhor para vocês, né, poderem utilizar, acompanhar essa imersão de agentes de IA junto com a gente aqui, né, sem ter problemas de limitação, de nada, acessando diretamente por esse link. Então a gente vai deixar aqui, o link vai estar passando na tela, mas também principalmente está ali embaixo que você pode só clicar diretamente e ele vai abrir o Google AI Studio aqui e o resto você continua da mesma maneira, né, de Get API Key e tudo mais. E já está aqui, né, mais criar chave de API. É isso que a gente vai ter que fazer. Exatamente. E fazendo vários projetos aqui, vocês vão perceber, se for a primeira vez que você está usando o Google AI Studio, você vai ter que fazer aquele processo clássico de fazer o login, de aceitar, né, os termos lá do Google, do Gemini e tudo mais. E aí, quando você clicar em criar a chave de API, ele já vai gerar para você automaticamente uma chave alfanumérica ali, né, de números e letras basicamente. Se você já fez isso anteriormente, ele vai te pedir para você escolher algum projeto aqui, como ele está falando para mim, né? Esse My Project, alguma coisa aqui, você pode escolher, já vai ter ali, ou ele vai criar um para você na hora. E aí, relacionado a isso,
você clica em criar uma chave de API em um projeto atual. Ele vai gerar a sua chave de API aqui e você vai copiar ela e vai ter que usar em algum lugar, né? Exatamente. Onde que a gente está fazendo o nosso código do nosso agente? Lá no Colab. Então, a gente tem que ir lá. Lá no Beleza? Colab, a gente vai ter alguns recursos que a gente vai poder invocar, utilizar no código que a gente está desenvolvendo. E um desses recursos é a chave. E na lateralzinha vai ter uma chavinha, Aqui. a qual que você pode colocar segredos, variáveis de ambiente para ser utilizada. E aí você vai colocar um nomezinho para essa chave, como Gemini API Key. Aqui, ó, você vai em adicionar novo secret, né? E aí você vai dar um nome. Vamos usar esse padrão, todo mundo de casa? Você pode chamar ela de José, se você quiser. Mas a gente vai usar esse padrão de Gemini API Key e colar aqui, né? Esse é o nome e essa é a chave que você copiou, literalmente, daqui. E eu acho que vale, né, Vini e Carol, falar, essa chave, ela é como se fosse o seu usuário e senha. Exatamente. Então não compartilhe ela com ninguém, porque aí alguém poderia utilizar o seu código, aqui é a sua chave, e começar a fazer chamadas para o Google cobradas, né? Então Exato. o Google pode te bloquear, ou se você tiver associado com o cartão de crédito, eles vão começar a cobrar do seu cartão. Então isso aqui é uma coisa que você não compartilha com ninguém. Perfeito, Fabrício. Eu acho que vale reforçar. Por isso que no Google Colab a gente tem essa opção da chavinha. Porque que é uma boa prática de segurança. Você poderia colocar a sua key direto no código, mas ia ficar exposta, né? E todo mundo ia Exato. poder ver. Então ali, quando vocês vão ver no código, a gente vai importar e ninguém vai conseguir, mesmo vendo o código, não vai conseguir ver a sua chave. E como o Fabrício falou, o serviço em nuvem, ele é muito bom, mas tem que ser bem usado. Se você usar de forma errada, a conta pode vir grande no final do mês. Então tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. E um outro ponto até de usar as variáveis de ambiente é que imagina, você desenvolveu seu notebook bonitinho, colocou as células de texto, as células de código e você quer compartilhar o seu notebook. Aí imagina, você compartilha o seu notebook com a sua chave de autenticação, com os seus segredos. Então até mesmo no reaproveitamento de recurso, ou até mesmo atualização, utilizar as variáveis de ambiente é uma super boa prática. E a gente, como a gente falou antes, a gente incentiva você a compartilhar o seu Exato. código lá no Discord, no LinkedIn, no seu Twitter, enfim, no X, né? Em qualquer lugar, mas sem a chave da API. É isso. Exato. Eu já tenho aqui, inclusive, um Gemini API Key, né? Por isso eu só mostrei para vocês como fazer isso. Eu vou até apagar essa nova, que eu vou usar a que eu tenho já aqui cadastrada. E a última coisa, antes da gente ir para o próximo passo, é que você tem que ativar ela aqui, como se fosse uma chavinha, né? De ligar e desligar. Você vai setar ela para o ligar, nesse caso aqui. E com isso você meio que já está pronto para utilizar ela. Bora. E é legal que o próprio Google já dá uma dica aqui, né? De como você acessar ela. Esse from google.colab, import user data, get secret name. Esse secret name seria o nome que você deu aqui, José ou Gemini API Key. E a gente vai usar aqui no código, né? Isso, legal. Posso só fazer um adendo? Claro. Que eu falei que tinha duas formas de Pois trazer é, API Key. qual que é a outra? A outra é direto no Colab, você pode adicionar novo segredo, ali no maisinho, adicionar novo segredo, e ele já vai dar a sugestão de você trazer e fazer um import do próprio AI Studio. Aqui, né? No chaves da API Isso. Gemini, quando você Sim. clica, você vai dar em gerenciar ou em importar. E aí ele vai... Eu já tenho várias chaves lá, né? Então ele vai importar. Se não tivesse, talvez ele pediria para você criar Perfeito. uma nova e tudo mais, né? Exato. É mais fácil. Bem mais fácil. A gente tem que mostrar o lado, a forma mais longa, menos prática, e a forma mais prática. Perfeito, Carol. Legal. Bom, podemos voltar agora para o código. Bom, eu acho que eu já vou copiar Copia. essa parte aqui, porque a gente vai acabar utilizando, né, para acessar. Isso aqui eu coloquei aqui como um jeito de não fazer, É, basicamente, muito bom. né? E é muito importante, a gente estamos criando agentes de IA, né? Mas nada como também usar IA para nos ajudar. Boa. Seja o próprio Gemini que está embarcado no Colab, seja essas dicas, né? Porque o próprio Colab, quando você está lá criando uma chave, ele já entende. Pô, se ele está criando, provavelmente ele vai querer usar essa chave. Então ele já te dá a dica no código, que foi um pouco do que o Fabrício fez. Já pegou a dica ali e já copiou, que seria o próximo passo natural. Importamos a chave, agora a gente tem que falar para o nosso ambiente, falar assim, você tem acesso àquela chave. E aí é essa configuração que nós vamos fazer agora. Então o Fabrício já pegou ali a dica, né, do próprio Colab, a gente só tem que mudar agora o nome ali de secret name para o nome da chave que foi dado. No nosso caso é José o Gemini
API Key. Gemini, underline, API, underline, key, tudo maiúsculo, né? Tem que fazer exatamente Perfeito. como a gente fez antes. E isso aqui, só assim já é suficiente? O sistema já sabe que eu estou conectado ao Gemini assim, ou preciso fazer algo a mais? Aqui ele sabe que você tem uma chave Uhum, e que você pode usar ela. uhum. Agora a gente tem que conectar, beleza, você tem acesso a um modelo, mas agora a gente tem que fazer algumas outras configurações para de fato ele acessar aquele modelo. Tá. Então, um passo importante que a gente pode colocar até na mesma célula para ficar conectado é importar a biblioteca que nós instalamos anteriormente, porque na linha anterior a gente só instalou o LangChain, Sim. o LangChain Google GenAI, etc. Agora a gente vai usar ela. Instalou, agora a gente vai importar ela. Então você pode colocar aí from LangChain Google GenAI, que foi a biblioteca que nós instalamos anteriormente, Uhum. e vamos importar do Chat Google Generative AI. Por que a gente está importando, então, dentro dessa biblioteca, né, que nós instalamos, tem várias coisas que a gente pode importar, e esse Google Generative AI é a forma da gente chamar o modelo no modelo de chat. Tá. Porque eu quero mandar uma mensagem e que retorne uma mensagem. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Beleza. Então a gente conecta no modelo no estilo chat, manda uma mensagem, recebe uma mensagem, e a API aqui está falando que modelo, está dando autorização para eu chamar o modelo. É isso que essa Uhum. célula está fazendo. E uma forma também é para a gente até facilitar um pouquinho mais o uso da própria chave, é a gente transformar esse user data get que a gente está utilizando, a gente está puxando a informação do user data, e a Gemini API Key é a chavezinha que você salvou. A gente pode colocar essa informação numa variável para a gente usar durante o código e facilitar. Tá. Eu vou chamar ela de Google Excelente ponto, Carol, muito bom. API Key. Pode ser assim? Isso pode, perfeito. Beleza, então eu vou rodar essa célula aqui. Podemos ir para a próxima já, né? Legal. Ou tem mais coisa nessa célula? Não, nessa célula eu acho que é isso. Tá né? Tá bom, bom, né? tá Vamos bom. por parte. É. E aí, Carol, agora a gente já tem acessado. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente utilizar, realmente preparar qual que vai ser o modelo que a gente vai utilizar. Uhum. Então, digamos que a gente vai utilizar o Gemini 2.5 Flash. Como que a gente deixa ele pronto para uso? Então, Legal. para isso, a gente vai utilizar a própria LangChain, ele vai ter ali um frameworkzinho para a gente utilizar, para a gente fazer essa conexão. Então, a gente vai ter que indicar qual que é o modelo que a gente vai utilizar. A gente tá acessando, né, a API do Google, como a gente viu. Então, a gente vai setar o modelo, Sim. temperatura e qual que vai ser a API Key. Tá. Então, E aí você citou o Gemini 2.5 Flash, né? Que é um dos modelos que o Isso, Google legal. tem disponíveis hoje. Se você for, inclusive, lá na página do Gemini, Boa. eu tenho o plano pago aqui, né? Mas ele deixa você escolher, né? O 2.5 Flash, que é o mais Uhum. rápido, que é o que tem acesso gratuito, mais extenso, vamos dizer assim. E o 2.5 Pro, que ele é mais robusto, só que tem limites menores, né? Para pessoas que não têm o plano pago, no caso. É legal você mostrar essa tela, Fábio, porque é isso. A chave dá acesso aos modelos do Google. Agora a gente tem que falar qual modelo a gente Exato. quer e até passar alguns parâmetros de configuração. Quando você acessa o Gemini, igual o Fabrício está mostrando na tela, você está acessando a aplicação direto. Sim. A aplicação você escolhe o modelo, mas todos esses parâmetros estão ocultos, a gente não mexe. Agora no código a gente vai não só chamar o modelo, mas também passar alguns parâmetros, isso é bem legal. E essa é a configuração que a gente precisa fazer agora. exato. No AI Studio, se a gente entrar lá também, a gente vai ver que tem outras opções. Boa, era isso que eu queria Então, falar. Aliás, já no- estava aberto aqui, né? O AI Studio. Que aqui você tem mais liberdade no AI Studio, você tem mais opções de modelos. Exato. Inclusive, a gente vai utilizar os modelos para chat. Então, a gente vai utilizar nesse momento do nosso código para chat. Então, vai entrar na família dos Geminis 2.5, 2.0. E aqui, o nome que você vai chamar exatamente no seu código, ele tá aqui embaixo, né? Em minúsculo, bem pequenininho. Vou até botar maior para ver se dá para ver melhor. Ó. Gemini 2.5 Pro. Flash, Flash Lite. Ou então, se você quiser ver a família anterior, aqui de Gemini 2.0 Flash, 2.0 Flash Lite. Ou os modelos gratuitos daqui, né? Os modelos open source, que são os Gemma, que também são excelentes, qualidade é muito boa. A única coisa que você vai ter que escolher
o tamanho desse modelo que você vai utilizar no caso, né? O Gemma de 1 bilhão de parâmetros, que ele é bem levinho, bem pequenininho, né? Então a qualidade dele em comparação com os outros vai ser pior. Aí o 4B, que já é um pouco melhor, 12B tem 12 bilhões de parâmetros, aqui a gente está falando de parâmetros da rede neural lá do LLM, no caso, que é melhor, e o 27B, que é o melhor desses Gemma que também dá para utilizar, e ele roda em uma GPU sozinha, né? Dá para você brincar também. Isso é muito legal, assim, apesar da gente focar no Gemini, que são os modelos, vamos chamar de primeira linha, vamos chamar assim, do Google, o Gemma, ele traz essa visão mais aberta, open source, que também é muito legal. O Fabrício reforçou bastante a questão de comunidade, né? Então, usar os modelos open source faz todo sentido, depois testem, mandem feedbacks. O 3N, que é um modelo que dá para rodar até em celular, em mobile, enfim. Então tem uma gama de modelos bem legais. O AI Studio é uma plataforma que vale depois vocês também testarem e aprenderem, faz todo sentido. E essa é a beleza de você desenvolver o seu próprio agente. Você tem essa liberdade de experimentação. Então, não é uma aplicação que está pronta que já está configurado um LLM. Você pode setar até mesmo parâmetros, como a gente comentou, de temperatura. Sim. Então, qual que vai ser a liberdade criativa do seu agente? Eu quero ele pouco criativo, bem dentro do contexto que a gente vai fornecer, ou ele mais criativo para utilizar o que ele teve de treinamento ali para lhe dar a sua resposta. Você consegue até configurar mais parâmetros. É isso que você falou, é exatamente a temperatura, né, Carol? A gente está vendo aqui do lado direito da tela, ela vai de 0 até 2, e basicamente, ó, ele vai mudando aqui, quando a gente muda a temperatura, ele vai mudando o exemplo que ele está dando, mas é recomendado você usar temperaturas menores, para coisas que têm que ser muito específicas, né, respostas muito certinhas de um código, por exemplo, coisas assim, e uma temperatura já mais alta, né, em torno do 1, 1.2 ali, 1.4 até, para coisas mais criativas, como você comentou, né, tipo escrever um e-mail, escrever uma poesia. O exemplo que eu sempre dou a gente vai falando do jeito que a gente fala em português mesmo, você falar, eu fiz aquilo, mas por isso não fiz aquilo, mas por aquilo outro, se usar mais sempre, é uma coisa que fica meio robótica, né? Perfeito. No código, talvez é isso que você quer que ele usa sempre o if, o for, ou alguma coisa assim. Mas na escrita criativa, você talvez quer que ele use um porém, um entretanto, um contudo, né? Que ele varie um pouco mais isso daí. E tudo vai variar do contexto do seu agente. Então, antes de desenvolver um agente, assim, primeiro, em que situação, em qual momento eu vou utilizar esse agente? Esse agente eu tenho que sempre responder exatamente aquilo que eu quero, que ele sabe a informação que eu estou fornecendo, ou ele pode ser mais criativo. Então, o contexto do agente é fundamental para isso. Perfeito. A gente pode ver isso no código funcionando. Vamos lá? Vamos testar? Então agora, Fabrício, na próxima célula, vamos criar agora, vamos chamar, né, o modelo, vamos importar ele. Então a gente pode dar o nome que a gente quiser, vamos dar LLM, um nome padrão. Que é um padrãozinho, né, que o pessoal usa no LangChain, LangGraph e tal. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a biblioteca que nós importamos na célula anterior, então o Chat Google Generative AI. Então pode copiar e colar, legal. A gente abre abre parênteses, desculpa. E aí dentro do parênteses nós vamos passar os parâmetros necessários para o modelo, né? Então a primeira coisa é qual modelo que a gente quer usar. Então model igual, e o que, como a Carol falou, nós podemos usar o modelo que é bom e ele é mais barato, né? A gente tem o free tier para não gastar muito, então vamos usar o Gemini 2.5 Flash, que eu acho que é o que faz mais sentido. A segunda variável... Vírgula, né? Vírgula, isso. A vírgula é bem importante no final. Então, porque cada parâmetro tem que ter a vírgula para o Python conseguir entender. Temperatura. A segunda variável é a temperatura. Vamos começar com 0 e depois a gente pode até fazer um experimento. A gente troca para um e-mail e vê a diferença ali, pede para ele ser mais criativo, vamos ver o que rola. Boa. E depois, o último parâmetro aqui importante é passar a API Key, para ele poder autenticar e chegar lá no nosso modelo. Então a gente vai chamar Google API Key. Ó, legal que tanto ele já me sugere aqui no Colab em cima, né, o atributo aqui que a gente quer usar,
Ou também, aqui embaixo, ele já me dá, ele já entendeu que eu peguei aqui em cima, né? Então é o famoso vibe coding, que eu só vou dar um tab e funcionou. E Legal. ele já puxou o nome que a gente deu lá em cima, o Sim. Google API Key. A gente não teve que puxar, tipo, user data. Perfeito. Ele já vai entendendo o contexto, né? Eu acho que contexto também é uma palavra importante no mundo de LLM e agentes. Ou, nesse caso, o modelo de IA que está rodando por trás do Colab, ele está entendendo o contexto, ele já viu na célula anterior que a gente criou uma API que deu um nome para ela, então ele já sugeriu aqui, então isso é bem legal. Vocês só me permitem, antes da gente continuar, duas coisas que estão me incomodando. A gente não deu nome para esse notebook, verdade. né? Então a gente tem que chamar ele de imersão, agentes de IA, Alura mais o Google Gemini, né? E aqui também a aula 1, né? Porque a gente não deu Boa. nome, eu vou criar um bloquinho de texto aqui de título, aula 1. Agora o meu toque já está sanado. E foi legal você fazer esse adendo, porque se o pessoal quiser, enquanto assiste a aula, criando celulazinhas de texto e explicando e colocando alguns comentários do que você está fazendo baseado na aula aqui, acho bem legal também. Assim, ó, importação da API Key, por exemplo, né? Isso aqui em boa. texto. Perfeito. Aí aqui é chamada ou conexão, talvez, conexão com o Gemini. E eu queria reforçar, é super importante, gente, vocês estão aqui assistindo a imersão, vão colocando a mão na massa. A gente está fazendo aqui passo a passo, que é para vocês ir acompanhando, fazendo, como a Carol falou, coloquem os comentários. Obviamente, no final, nós vamos disponibilizar, né, o código, Com certeza. mas só pegar e rodar o código, você não vai conseguir conectar, né, esse conhecimento. Então, escrevam nas palavras de vocês o que vocês estão entendendo, o que está acontecendo, que vai ajudar E bastante. cometam erros também. Se tiver Exato. errado, pergunta lá no Discord, pergunta para o próprio Gemini. Se você tiver alguma dúvida, eu vou até abrir isso agora, que aqui no canto direito, em cima de cada célula, tem esse botãozinho aqui que parece uma estrela, que é recursos de IA disponível. Tem aqui em cima também mais geral, mas tem o da célula aqui, que você pode clicar e você pode pedir para ele explicar o código ou para ele transformar, né, mudar alguma coisa que está errada, por exemplo. Mas eu vou pedir para ele explicar, ele já vai direto, ó, processando, e daqui a pouquinho ele vai dar a resposta, né, super rápido, e você pode continuar. Ó, ele respondeu aqui em inglês, ó, não falo inglês, passa em português. Por exemplo, né, ou faça em chinês, se você quiser, aí treina o seu chinês também, usa a imersão para treinar chinês. E sabe o melhor desse chatzinho? Quando acontece algum erro na célula, Sim. o seu código não rodou. E agora, putz, eu não sei o que está acontecendo. Pergunta pro Gemini. Sim. Às vezes foi alguma vírgula que você esqueceu, foi alguma... quando você roda o pip, você esqueceu a exclamação no começo, assim, pô, você esqueceu, então ele vai te ajudando e dando sugestões do que corrigir. Perfeito. Bom, agora explicado, eu posso rodar essa célula, eu acho, né? Vamos lá. Rodado. Estamos conectados agora nessa variável LLM, já está conectado com o Gemini lá no servidor do Google. Com esse modelo que nós escolhemos, que é o Sim. Gemini 2.5, com essa temperatura. Sim. Agora a gente pode usar ela. E aí vamos ver a primeira saída aqui, que vai ser legal até para É um exemplozinho, assim, exemplo. basicamente. Então a gente vai chamar... a gente pode dar um nome, porque a gente quer, porque ele vai gerar uma resposta, né? Então a gente tem que salvar essa resposta em algum lugar para poder ver. Então a gente pode pôr resp teste, alguma coisa assim. O programador gosta de dar uns nomes meio... Mas por facilitar também, né? O entendimento. Sim. Nomes, igual eu aprendi na programação, nomes mnemônicos. Mnemônicos. Que é legal lá, ele já dá uma ideia pra gente, não, o LLM, que é o nome que nós demos, .invoke, que é para invocar aquele modelo que nós criamos anteriormente, e ele dá uma pergunta aqui, né, de exemplo, qual a capital do Brasil? Podemos usar ela ou podemos mudar, sei lá, uma pergunta que muita gente faz é quem é você, quer saber quem que é a inteligência artificial? Quem é você? Podemos Pergunta testar. Antropológica, talvez, aqui, né? E aí, uma vez que a gente tem a resposta... Vamos dar aqui rodar. E Não aconteceu printar. nada, Não aconteceu né? A gente nada. tem que dar um print. Por trás aconteceu, mas a gente não consegue ver o que aconteceu. Sim. Então a gente dá um print para ver a resposta que o modelo gerou. Beleza. Vamos dar Então, um print print. nisso, a coisa inteira aqui, né? Nesse resp test. E ele traz aqui, ó, content igual a eu sou um modelo de linguagem grande treinado pelo Google
correto, Perfeito. né? O Gemini é um modelo de linguagem grande treinado pelo Google, mas tem um monte de coisa a mais aqui, ó. Additional quarks, metadados, Pronto. finish reason, enfim, tem um monte de É. coisa aqui. Se eu quiser pegar só o conteúdo, eu acho Isso. que eu boto um ponto content aqui, né? Quando você dá o print sem o ponto content, ele gera todo esse... Tudo que poderia ter de variável por trás, caso você queira fazer uma análise mais profunda de tudo que tem de parâmetro, prompt de sistema, etc. Ou você pode dar um ponto content que ele só te dá o resultado final, como foi feito aqui. Então, isso é bem legal. Aí uma coisa que a gente pode fazer bem rapidinho, Fabrício, volta lá e muda a temperatura. Vamos colocar, sei lá, 1.5. Boa. E aí a gente pode, dado que a gente aumentou a temperatura, coloca ali, quem é você? Seja criativo. Já pede para ele ser mais criativo. Eu vou colocar o print na mesma célula, assim já facilita também, perfeito. né? Pra gente ver. Mas lembrando que a gente tem que rodar aqui o LLM de novo. Exato. Ó, ele deu um pau aqui. Ó, erro, a temperatura tem que estar no range de 0 a 1. Então já é uma diferença que a gente vê com o AI Studio. Perfeito. Isso é uma coisa que você vai ver de modelo para modelo vai mudar. Mas aqui, né, no AI Studio ele vai de 0 a 2. Aqui na API ele vai de 0 a 1. Então vamos botar um 0.8, Ou 0.9. mesmo coloca o extremo, coloca o 1. 1.0. Isso. 0 para 1. Carol. A gente com coloca medo. um e a gente pode até pedir assim, olha, coloque mais detalhes, né, no quem é você. Tá. Detalhe. Ué. Eu vou fazer os dois. Ou Eu vou seja colocar criativo, eu acho que seja criativo. Seja criativo. Vamos pedir para ele ser bem criativo. Criativo. Aí, ó, legal. Vamos ver. Porque aí vai ficar bem claro aquele conceito que você, Carol, estava explicando da temperatura. Que quando você colocou a temperatura 0 e fez uma pergunta direta, quem é você? Ele foi muito direto. Eu sou um modelo treinado pelo Google. Ponto. Não vou me alongar para não cometer nenhum erro aqui, né? Vou ser sucinto. Quando você coloca uma temperatura mais alta e pede para ele ser criativo, olha lá, ele traz uma poesia, uma quase, ó. poesia. Que ótima pergunta. Deixe-me tentar expressar o indizível de uma forma um pouco mais colorida. Eu sou um sussurro no éter. Olha, isso daqui eu acho que vai ser o meu apelido de agora em diante, né? Eu vou me apresentar Quando alguém assim. perguntar quem é você? Quem é você, Fabrício? Eu sou um sussurro no éter. Uma centelha em um mar de dados. Eu achei realmente muito poético. Exato. Mas se eu botar aqui uma temperatura igual a 0, né, voltar lá e rodar de novo isso daqui, ele vai fazer novamente a conexão lá com esse novo modelo, porque é um modelo com a temperatura 0. É o mesmo modelo, né, mas o parâmetro está diferente, Perfeito. né, o hiperparâmetro aí. Ó, essa é uma pergunta que me faz sorrir metaforicamente, claro. Não sou carne e osso, nem tenho coração que bate. Enfim, foi diferente, mas foi um pouquinho mais direto ao ponto, talvez. Exato. Perfeito. Mas como a gente pediu para ele ser criativo, ele tentou ser criativo da maneira dele ali, né? E também tem aquela coisa, quando você usa a temperatura 0, vamos rodar de novo o mesmo prompt com a temperatura 0. Ele tende a escolher sempre mais ou menos as mesmas palavras, Perfeito. né? Exato. Não é perfeito, mas é mais ou menos parecido. Ó, deu a mesma resposta. Essa é uma pergunta que me faz sorrir metaforicamente. Se a gente botar o 1.0 de novo, vamos ver se ele vai dar a mesma resposta do sussurro no éter lá antes. Ou não, né? Se ele vai variar. Ele pode usar algumas palavras iguais porque ele vai pela probabilidade, né? Sim. Com um ele vai dar mais liberdade para escolher outras palavras, mas Ó, mudou. Olha lá, mudou. Essa é uma das minhas perguntas favoritas. Não tem o nome. Quem sou eu? Eu sou o sussurro da Biblioteca Universal. Olha lá. O sussurro manteve, mas o éter não. Perfeito. Então essa é a pegada. Bacana. Legal. Mas então para essa imersão com agentes, a gente vai querer uma coisa um pouco mais direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Um pouco mais correta. Talvez é melhor a gente manter uma temperatura próxima do 0, né? Exato. Então vou dar um play, né? Reproduzir aqui de novo isso aqui. Podemos rodar isso aqui de novo, mas continuar o nosso código com esse modelo com a temperatura 0. Perfeito. Bom, como a Carol falou no começo, o agente ele tem a parte que é a parte do modelo, que é a inteligência do nosso agente, que foi o que nós acabamos de fazer. Conectamos com o modelo do Google, tá configurado bonitinho. Só que agora a gente tem que explicar quem que é o agente, o que ele quer fazer. Ele não vai ser um modelo genérico. Eu acho que essa seria a próxima etapa, certo, Carol? Exatamente. A gente definir, a gente quer um agente para quê? Vai ser um agente de RH? Vai ser um agente financeiro? Vai ser um agente... Qual que é o objetivo do nosso agente? Eis a pergunta. É isso que é uma pergunta de negócio, na verdade, né? Não é uma pergunta de Exato. tecnologia. Exato. E eu acho que essa é a pergunta mais difícil, porque assim, Carol, Fabrício, Vini, eu quero um agente. Mas assim, mas onde? Porque tudo é um recurso, a gente não quer desperdiçar esse recurso
E a gente precisa utilizar, realmente pensar no contexto de negócio para casar a tecnologia com os objetivos da empresa, né? Que você trabalha, que você tem, enfim. Uhum. Então, acho que é muito importante realmente a gente ter essa definição. Ótimo. Então, eu vou abrir essa pagininha aqui do TL Draw, que é um site fácil de desenhar coisas assim. E eu vou começar aqui, o que que vai ser o nosso agente, então, né? Vamos começar com o bloco principal, que vai ser, eu imagino que o próprio agente, né? O agente principal. Exato. A gente vai ter ele aqui. E o que que o nosso agente vai fazer, afinal? Ele vai receber, imagino que uma chamada, um pedido, alguma coisa assim, né? De um usuário, algum funcionário da empresa. Então eu posso clicar e criar aqui, em vez de um retângulo, eu vou fazer uma elipse aqui. Que ele vai receber um pedido, talvez, né? Um prompt. Imagina, você Pergunta. trabalha numa empresa e aí você sempre que você quer tirar uma dúvida de reembolso, uma dúvida de férias, você tem que falar com alguém do RH. Imagina que isso não é escalável, porque dependendo da quantidade de pessoas na empresa, são milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então, por que não a gente para resolver, para tirar essas dúvidas, abrir um chamado? Porque tem várias coisas que, por exemplo, você tem aí na sua empresa, talvez, uma Wiki, Uhum. um Notion, um FAQ, alguma coisa que, uma intranet, né? Muitas empresas têm intranet, para a pessoa não ir perguntar qualquer coisa para RH. Então, quantos dias de férias eu tenho por ano? Isso é meio que padrão para todo mundo da empresa, Perfeito. né? Então, a gente quer que essas dúvidas mais padrão, em vez da pessoa ter que buscar na intranet, na Wiki, seja lá onde for, que o agente possa responder essas coisas para ela. Exato. Ou se for, quero 5 dias extra de férias, que o agente possa já abrir uma solicitação, abrir um ticket lá no Gira da empresa, ou seja lá É. onde for, né? Ou então, se o agente não conseguir, aí sim, né, Exato. ativar a pessoa do RH. Então essa é a ideia geral, basicamente. E esse é um projeto bem interessante, como vocês falaram, né? Tá muito conectado com o problema, por exemplo, de uma empresa de RH, mas ele pode ser facilmente reusável para qualquer empresa tem algum problema nesse sentido, né? De perguntas recorrentes, seja internamente, como um problema de RH, seja para cliente final. Então, tem as perguntas mais cotidianas, que a gente chama das perguntas frequentes, né? Que é a famosa FAQ. Só que a FAQ, ela normalmente também não tem uma experiência muito legal, né? Sim. Então, um agente que consiga fazer essa distinção traz uma experiência muito melhor para o usuário na ponta. Eu acho que aí vai ser bem legal a gente criar algo nesse sentido. E às vezes demora muito tempo para você encontrar a informação que você queria. Mas está na correria. Meu Deus, eu tenho que responder isso o mais rápido possível. Então, a gente seria uma forma até da gente acelerar esse processo de encontrar a informação. Perfeito. Então eu estou escrevendo aqui, já fazendo nossos bloquinhos. Então a primeira opção que a gente mencionou é o agente vai buscar e vai responder usando o RAG, que é isso que a gente vai ver na aula 2. Mas RAG, para quem não sabe, é uma sigla que significa Retrieval Augmented Generation, que é basicamente a gente vai usar o Gemini não para gerar uma coisa baseado no conhecimento dele, né? Então, você pergunta para o Gemini, eu trabalho aqui na Databricks, na Alura, no Itaú Unibanco, quantos dias de férias eu tenho por direito por ano? O Gemini não vai saber isso daí, né? Então, é uma coisa que está no FAQ da sua empresa. E o RAG é uma maneira de você conectar, né, arquivos, textos, PDF, seja lá o que for, da sua empresa específico para ele responder não baseado no conhecimento dele, mas no conhecimento específico da sua empresa e sem ter que fazer retreinamento nem nada Exato, disso, né? perfeito. Então, a primeira maneira que a gente vai fazer, que foi esse primeiro caso que a gente comentou, né? O agente conectado aqui vai responder com o RAG. O segundo caso, ele vai abrir um ticket, né, que seria o caso de quero mais 5 dias de férias, aí precisa de uma aprovação do diretor, do gerente, não sei o quê. E o terceiro caso que a gente comentou também é de pedir mais informações, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes o pedido chega e não está muito claro o que Sim. é, né? Então é importante poder, a gente chama muito de desambiguar ou entender melhor o que tá acontecendo. Eu acho que são os 3 grandes blocos aqui que a gente precisa tratar num problema desse correlato, né? Desse sentido. Perfeito. Então, esse vai ser o projeto final da nossa imersão, que vai estar aqui. Esse é o nosso agente
que a gente vai desenvolver, que como o Vini falou, você vai poder trocar para o que você quiser, né? Então, para uma agência de marketing, você vai poder, envia o e-mail, em vez de responder com RAG, abrir ticket, não, envia o e-mail de volta Legal. falando que vamos responder em 72 horas para esse tipo de cliente, usando como base o próprio e-mail do cliente. Enfim, coisas nesse sentido você vai conseguir fazer também, usando literalmente a mesma lógica aqui. E com isso eu acho que a gente já consegue voltar lá para o código, né? Perfeito. Não, muito legal, porque dá para quem está acompanhando a imersão ter uma ideia do que é o agente final, e agora a gente vai construir pedaço por pedaço para ver ele funcionando. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que agora, dado que a gente vai construir esse agente, a próxima etapa é criar o prompt. Uhum. E aí é bem legal. Provavelmente vocês já ouviram falar muito de prompt, né? Prompt é algo muito falado. Mas tem o prompt do usuário, que normalmente é o que o usuário escreve, o que ele pede, mas tem o prompt do sistema também, que é o que vai explicar para o agente o que ele é, o que ele faz. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos criar esse prompt do sistema para explicar um pouquinho pro agente o que ele é. É o prompt que meio que a gente ele vai fazer uma triagem de para Isso. onde vai nessas três opções dele aqui, Perfeito. né? Isso, a gente tem que instruir o LLM que a gente está utilizando para ele saber o que ele tem que fazer. Porque se a gente chegar e perguntar assim, quantos dias de férias eu tenho? Sem a instrução definida antes ali no sistema, ele vai assim, você tem, não sei, 30 dias, sabe? Esse é um teste legal para quem está acompanhando. Volta lá, a gente perguntou quem é você. Faz uma pergunta assim, quantos dias de férias eu tenho na minha empresa? Vamos ver o que ele responde. Boa. Acho que é legal vocês fazerem Eu não esse vou fazer, teste. faz aí em casa você. É isso. Mas bom, vamos criar esse prompt, né? Vai ser o prompt de triagem, Prompt. chamar de triagem underline prompt. E para não ter que digitar aqui inteiro com vocês, a gente já preparou aqui de antemão. Se você quiser copiar, vai estar aqui na descrição, né, aqui embaixo dessa aula também, ou você pode copiar aqui da tela também, mas eu vou dar uma lida junto com vocês. Então, você é um triador, ou agente de triagem, seja lá o que for, de Service Desk para políticas internas, né, da empresa, vou mudar, né, da empresa Carraro Desenvolvimento. Dada a mensagem do usuário, retorne somente um JSON, que isso daqui é uma coisa que todo mundo faz, Perfeito. né, com IAs, com Exato. agentes. Em vez de retornar um texto, eles querem que você retorne uma coisa que seja utilizável depois de uma maneira mais estruturada. Exato. E o arquivo JSON ele né, porque ele tem ali, por exemplo, é como se fosse um dicionário, basicamente, né? Então tem especificamente o que é o quê, né? O nome, tal, ação, tal, coisas assim. Exato. Você dá esse retorno mais estruturado, porque a gente vai usar esses dados depois na continuidade do fluxo, então isso é muito melhor. E aí, uma vez que a gente pede para retornar esse arquivo estruturado, a gente pode dar um exemplo também de como que é a estrutura que a gente quer, né? Que aí eu acho que é o próximo passo que a gente tem aqui, né? Perfeitamente. Então aqui a gente está dando, ó, o JSON vai ter decisão, que vai ser a chave. E aí o valor pode ser auto-resolver, né, que o agente mesmo vai buscar lá no RAG e já vai resolver a situação. Pedir mais informações ou abrir um chamado, abrir um ticket, como você quiser chamar isso. Aí tem aqui a urgência, né, que pode ser baixa, média ou alta, e o próprio agente vai definir isso dependendo do contexto específico. E campos faltantes, né, o que está faltando se for para pedir mais informações, por exemplo, coisas assim. Perfeito. E aqui algumas regras de quando que é autorresolver, quando que é pedir info, quando que é abrir chamado. O autorresolver vai ser perguntas claras sobre regras ou procedimentos descritos nas políticas. Exemplo. Posso reembolsar a internet do meu home office? Como funciona a política de alimentação e viagens? O pedir mais informações. Mensagens vagas ou que faltam informações para identificar o tema ou contexto. Como pedir, preciso de ajuda com uma política. Qual política? Né? Ele não sabe. Tem uma dúvida geral, né? Enfim. Ou abrir um chamado, abrir um ticket, que é pedidos de exceção, liberação, aprovação, acesso especial, né, a férias de mais dias do que o normal. Ou também quando ele pedir explicitamente para abrir um chamado. Quero exceção para trabalhar remoto, solicito liberação, por favor, abra um chamado para o RH, analise a mensagem e decida a sua ação mais apropriada. Perfeito. Prompt claro, né? Usando aqui conceitos de engenharia de prompt, né? De ser o mais claro possível, dando exemplos. Aqui a gente deu exemplos mais por escrita, mas a gente poderia inclusive dar exemplos usando o few shot, né? Que é alguns exemplos, traduzindo seria algumas amostras, né? Alguns exemplos que você poderia aqui, ó, complementar com, deixa eu dar aqui no aspas, ou se você quiser botar tudo, né? Aspas triplas, que fica mais simples também. Por exemplo, você poderia colocar aqui, né? Então, decisão.
Olha, ele já até pegou aqui, tentou autorresolver, mas autorresolver, urgência baixa, campos faltantes, nada, né? Uma chave vazia, por exemplo, uma lista vazia. Enfim, você poderia brincar com isso para Isso. cada caso específico também. A gente até recomenda que para agentes mais complexos vocês façam isso do Perfeito. few-shot, que ele começa a funcionar até melhor, principalmente para modelos que sejam menos capazes que o Gemini aqui no caso, né? O prompt é a primeira forma que você tem para você contextualizar o LLM para sua aplicação. Então a gente fala de algumas etapas. Então o zero shot, que é quando você faz o prompt e já espera uma resposta. Diretão. O one shot é um exemplo que você já coloca junto com o seu prompt. O few shot, vários exemplos, e quanto mais exemplos, melhor. Ou você pode, depois de você testar e preparar tudo com os seus prompts, aí mais pra frente, em alguns casos, a gente pode até falar de fine tuning de modelo, o que não é o caso aqui. Não A gente vai ficar mais com os prompts mesmo. Beleza, meu triagem prompt tá feito. E qual que é o próximo passo para a gente construir nosso agente agora? A gente pode ter certeza de que o output do nosso modelo, do nosso LLM, está seguindo esse padrão. Tá. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ter certeza? A gente tem que conectar com o LLM, talvez. E a gente pode também usar algumas bibliotecas que auxiliam a Boa. dar uma saída mais estruturada, então isso ajuda bastante. Boa. Aqui na imersão tem várias, mas uma que está sendo cada vez mais usada no mercado é o Pydantic. Então vamos usar ela, que eu acho que faz sentido. Primeiro a gente vai chamar ele e vamos importar duas partes dele que vão ser bem importantes, que é o Based Model Então, from Pydantic, com Pydantic, import o Base Model e o Field. Base model, vírgula, Field, né? O isso. modelo base, vamos dizer algo assim, né? E o campo. E o campo, que é o que a gente vai, para deixar bem fechado a saída. Além disso, como a gente já mostrou no prompt que cada pedaço ali, a decisão, o tipo, cada classificação que ele vai fazer, tem campos bem definidos também. Então a gente vai explicar isso também aqui no código. Tá? Ali a gente colocou no prompt, mas a gente vai fechar isso no código. Então a gente vai também importar algumas formas de dicionário de dados. Então coloca aí, Fabrício, por favor, from typing. Typing, né? De digitando. De digitando. Import literal, lista e dict. Por que a gente está fazendo isso? Porque literal. A gente acabou de falar no prompt que, por exemplo, a decisão ela pode ser resolver, pedir informação e abrir chamado. Então a gente vai ter essas três possíveis literais. Apenas, né? Apenas as três, né? Então é isso que a gente vai usar. A segunda coisa é a lista. A gente falou também que a saída ela vai ter alguns campos, que é a decisão, vai ter o tipo, a urgência, né, se é urgente ou não, e se tem campos faltantes. Então, isso é uma lista de coisas para cada input que nós dermos. Então, é um pouco dessa estrutura de dados que a gente está criando aqui. Sim, no caso, o campos faltantes é a nossa lista, né? E o dict, né, que é o dicionário, vai ser basicamente o dicionário que tem de decisão e literal. Isso. Urgência literal, campos faltantes e lista. Perfeito. Basicamente, né? Beleza. Então, agora vamos criar a classe que vai fazer isso. Então, vamos lá, class. Aí a gente pode dar o nome aqui de TrangenOut. Como? É triagem. Triagem. Isso. Out, que é a saída. Então, triagem, que é o que a gente quer fazer, né? O nosso agente é out. Desculpa, meu inglês não é português, meu, triagem. É português, liga com o inglês, né? O Fabrício, que é o nosso poliglota aqui. E abre parêntese. E a gente vai chamar o Base Model, que é a biblioteca ali do Pydantic, né? Que a gente acabou de importar Que ali a gente acabou de importar ali em cima. Dois pontinhos aqui, Dois né? Pra pontinhos. gente estabelecer essa classe. E agora nós vamos passar todas as variáveis aqui importantes que nós vamos usar dentro dessa classe. Então, a primeira é a decisão, que é o que o modelo vai fazer. Então, bota assim direto, decisão? Decisão, que é o que a gente quer fazer, 2 pontos. E aí, o que ele pode ter de decisão? Pode ser as três que a gente decidiu, né? Auto Auto-resolver, pedir info, abrir chamado. Isso. Então, a gente coloca aqui, vai ser uma literal, porque só pode ser essas. Então, a literal que a gente está usando lá que a gente acabou de importar, né? E aí coloca auto-resolver,
Eu coloco em uma lista isso aqui? Isso é entre uma colchetes. lista. Entre colchetes, Desculpa, né? entre Beleza. colchetes e cada uma entre aspas e dividido por vírgula. Sim, né? Um texto normal, né? Um Só que texto em vez normal, de perfeito. eu vou até copiar dele de cima, mas em vez de ser esse pipe, né? Essa Perfeito. barra vertical, a gente bota a vírgula. Boa. Beleza, a decisão tá Tá decidida. decidido. E a E- urgência agora? A urgência vai ser a mesma coisa, basicamente, né? Que é Exato. baixa, média ou alta. Exatamente. Também vai uma ser literal. também. E aí é legal, assim, só vale reforçar. Por que a gente está repetindo? Já está lá em cima, por que a gente está fazendo de novo, né? Em cima, nós demos essa informação para o prompt. É. Falamos para o modelo, olha, você vai ter essas informações, vai trabalhar desse jeito. Agora nós estamos colocando no código como que isso vai funcionar. Uhum. Então, É porque o modelo ele pode te respeitar ou não, É. basicamente, né? Exato. Exatamente. Então vamos lá. E aí o campos faltantes, E né? o campos faltantes, que como você falou, é uma lista, né? Ele vai ser uma Uma lista. basicamente. Ela é uma lista do quê? No caso, é uma lista de strings. De strings, porque né? é De texto. são os textos que a gente está passando. Uhum. E aí você põe igual the field, que é o campo que nós estamos trabalhando. Uhum. Field. E entre parênteses, ela já mostra pra gente, mas é o default factor list. Deixa eu até pegar aqui. Para quem não sabe, esse atalho é o Ctrl espaço, que ele mostra as opções aqui. Default, qual? Tem um monte de default aqui. Factor list. Factor list. Ixi, não tô achando. Deixa eu... Default factor. Factory. Isso, igual E é igual a list. Perfeito, olha lá. Beleza. Esse outro do campos preenchidos não existe, né? Então ele tá Ele tá inventando. tentando te dar uma tentando te dar uma ajuda. Mas tá definido agora a nossa classe PyDent, vamos dizer Perfeito. A assim. nossa classe pendente está definida. Vou dar ela. Então ele rodou bonitinho. Como que eu continuo agora? Agora a gente quer utilizar tudo isso que a gente montou para fazer a triagem. Tá. Então a gente já fez esse processo de conexão com o Gemini 2.5, Uhum. mas agora a gente pode criar uma variável, por exemplo, um LLM específico para triagem. Tá. Então a gente pode criar uma nova variável, LLM underline triagem, Isso. Daria até para usar esse, né? Mas vamos Isso. fazer um novo, basicamente. E aí a gente vai usar os mesmos padrões, os mesmos parâmetros aqui de cima? Isso. Ou a gente vai mudar alguma coisa? Já utilizar os mesmos parâmetros. Tá. 2.5 flash, temperatura, Google API Key. Isso. Beleza. Eu acho que, mais uma vez, só para reforçar, para às vezes quem está acompanhando não se confundir. Vocês viram que é exatamente o mesmo código, a gente só mudou o nome, né? O nome ali era LLM, agora virou LLM triagem. Uhum. A gente só quis deixar um pouco mais organizado. Poderia usar o mesmo lá de Poderia. cima, mas a gente criou um LLM para testes gerais, para fazer aquelas perguntas mais filosóficas, e um LLM triagem que vai ser o que nós vamos usar no agente mesmo. Então Isso. é legal só para ter essa divisão. Perfeito. Uma vez que a gente tem agora o nosso modelo configurado, agora a gente vai conectar, né? A gente vai importar algumas classes para fazer essa conexão e ficar pronto para um uso na sequência, Uhum. certo? Perfeito. Então vamos lá. Então a primeira coisa é importar uma classe que a gente chama de Subsystem Messenger e Human Messenger, que são bibliotecas que são do LangChain, que vão ajudar a gente a criar o termo, né, LangChain, chain de cadeia de processo que nós vamos fazer para o modelo ou para o agente executar aquilo que a gente quer, tá? Uhum. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai dar um from LangChain, que é o framework que nós vamos usar, underline core ponto messengers, messages. As mensagens, É no bom que eu caso. vou aprendendo inglês aqui durante a imersão. E aí nós vamos importar o System Message Ah, tá. As classes. Ah, ele já tá sugerindo já tá aqui até, né? sugerindo. E outro era e o Human. Human Messenger. Tem até um Isso. AI Message, Tá. só que a gente não precisa dele agora, né? Então essas classes nós vamos usar para estruturar as mensagens enviadas ao modelo, né? Uhum. Diferenciando quando é uma mensagem do sistema, porque vai ter mensagem do sistema, e quando é uma mensagem do usuário. Então isso é bem importante a gente fazer essa divisão. Porque é um chat, né? Uhum. Você está conversando com um agente. Então vai ter a resposta do sistema e vai ter o seu input, como que é a mensagem do humano. Perfeito. Então é importante, a gente tem que diferenciar isso. Uhum. Legal.
Bom, diferenciando o que é mensagem do sistema e mensagem do usuário, usando a biblioteca, que ela já abstrai essa complexidade para a gente, o próximo passo é criar a chain mesmo, que é o fluxo de mensagem, de como que isso vai acontecer. Então vamos lá. A gente vai chamar de triagem chain, porque é o fluxo mesmo de triagem, né, que a gente quer fazer. Quem que faz essa triagem? O modelo que nós criamos. Então é o LLM triagem. Sim, beleza. E antes a gente, para usar o LLM, né, ou que seria LLM triagem, a gente fez um ponto invoke. A gente vai Isso. fazer a mesma coisa aqui ou não? Agora a gente não vai fazer um ponto invoke, porque o ponto invoke foi quando a gente já chamou ele direto. Uhum. Agora o que a gente vai fazer? A gente lembra que nos blocos de código anterior a gente criou criou uma classe, por exemplo. Uhum. Por que a gente criou essa classe? Para limitar a saída do agente. Exato. Então agora a gente vai falar para ele assim, ó, você vai nessa sua cadeia, você vai usar o modelo e você vai usar aquele padrão de saída que nós criamos anteriormente. Então, isso que nós vamos falar para o modelo. Então, você vai usar o modelo LLM triagem, mas vai ter uma saída estruturada. Tá. Então, ponto with underline structure output. Aqui já sugerindo, né? É isso. Então, você vai usar esse modelo, porém, com uma saída estruturada. E qual que é essa saída estruturada? A que nós criamos anteriormente. Triagem Então, out. Exatamente. Que isso aqui vai estar entre Triagem parênteses. out. Entre parênteses, triagem out. Perfeito. E agora a gente pode criar uma função para a gente utilizar exatamente o que a gente acabou de criar. Uhum. Como é que a gente chama essa função? Então pode ser def triagem, Triagem, minúsculo mesmo, né? minúsculo. Aí você vai abrir parênteses mensagem.str. Ah, não, qual? Mensagem normal? Isso. Ah, dois tipo, pontos, ela vai isso. receber uma mensagem, Exatamente. né, que é uma string. Exatamente. Uhum. E aí a gente pode colocar que vai ser um dicionário. A gente vai estar direcionando, né? Tá. A saída, né, vai ser um dict. Dict. Exatamente. Beleza. Então aí você pular linha, saída, ou triagem out, que é Igual, né, uma igual. variável normal. Exatamente. Triagem out, no caso, a nossa classe aqui em cima, Exatamente, né? que a gente criou. Beleza. Vai ser igual triagem underline chain, Calma. Saída igual a triagem out? saída 2 pontos. Ah, 2 pontos, Isso. pontos, tá. Triagem out é igual a... A triagem chain que a gente acabou de criar aqui em cima, que vai ser a invocação do LLM com a estrutura que a gente passou. Perfeito. Para. Aqui é o Fabrício Carraro vindo diretamente do futuro para corrigir um possível erro para vocês não cometerem. Quando a gente foi completar essa parte, se não me engano foi o Google ali, que o Gemini, ele sugeriu que depois de triagem out, depois do sinal do igual, entrasse aqui esse LLM triagem. E a gente continuou com isso no código por alguns minutos ali, alguns 2, 3, quem sabe 4 minutos, antes de trocar. Porque o correto seria a gente utilizar esse triagem chain que a gente acabou de criar, utilizando esse LLM triagem, né? Não faria sentido eu colocar aqui o LLM triagem com a saída estruturada usando o triagem out e depois usar o próprio LLM triagem sem nenhuma configuração, né? Não faria o menor sentido isso. O correto é utilizar essa variável aqui, o triagem chain, a cadeia de triagem já com a saída estruturada e aí continuar, né, o ponto e tudo mais que eu, a Carol e o Vini vamos fazer na aula normal. Então, desse ponto em diante, considere que o correto seria triagem chain ponto invoke, que a gente vai fazer agora no código. E daqui a alguns minutinhos isso já vai trocar diretamente ali no código, só que a gente não comentou a troca, por isso eu vim do futuro diretamente para evitar que você cometa o mesmo erro. Então, voltamos agora para a aula normal. E agora responde sua pergunta. A gente vai usar um invoke? Não lá agora sim. Agora usa. Porque a gente já definiu, né, qual que é a cadeia de ações e agora a gente está, de fato, fazendo um invoke. Perfeito. E nessa invocação, olha só que legal, a gente vai passar a mensagem de sistema, que vai ser o prompt que a gente criou lá em cima, que é o prompt de triagem, então system message, que a gente importou. Ah, tá. Então, sim, tá, entendi. Voltando aqui, né, no Google AI Studio, a gente pode até ver, né, que a gente tem os prompts de sistema, então que é aqui, ó, System Instructions. Que você pode falar, ó,
quero que você seja sempre sarcástico. E aí, com isso, se você perguntar quem é você, vamos rodar aqui no. Vou botar no 2.5 Flash, né, na verdade, que é o mesmo que a gente está usando, né? Mais rapidinho também. Isso aqui é o System Prompt, Isso. né? O prompt do sistema. Isso aqui é o Human Prompt, O o User Prompt, né? Perfeito. O prompt do humano, Excelente. do usuário. Ó, sou eu sou apenas a sua consciência virtual aqui para te lembrar de todas as coisas que você deveria estar fazendo em vez de me perguntar quem eu sou. Então ele foi sarcástico, né? Meio que uma persona, É isso. o comportamento dele. Isso é o System Message, ou System Prompt, né? É Basicamente. Então isso aqui vai ficar dentro do Invoke, é isso? Ou fora do Invoke? Não, dentro do Invoke. Dentro do Dentro Invoke. do Invoke a gente vai passar alguns parâmetros. Isso. Um deles é o System Message, que nós estamos usando. Que é esse Beleza. prompt que a gente definiu da persona, identidade do nosso agente, o que ele Sim. tem que fazer. Quem ele é, né? Exato, que é o É. triagem prompt. Como é que eu conecto essas coisas? O sistema message System igual, ou parênteses? Entre parênteses, que é o que você vai passar de parâmetro para ele, né? Entre parênteses. Entre parênteses. Ele funciona como um método mesmo, né? O System Isso. Message, Isso. E o conteúdo, o conteúdo. content, igual. Antes disso ou depois disso? Isso, ó, abriu parêntesezinho, content igual, ou triagem underline prompt. Onde? Antes De- do System Message, depois do System Message? Dentro do system message. Dentro do System Message. Antes de triagem prompt. Ah, tá. Ele Isso. tem um atributo ali, content. Content, isso. Beleza. Qual que é o conteúdo do System Message? Foi o prompt que nós criamos, que é o Perfeito. triagem prompt, né? Perfeito. Perfeito. E aí tem a mensagem do humano, Tá. igual você mostrou ali no AI Studio. A gente tem que ter as duas aqui. Então, vírgula. E aqui Vírgula. Nós demos o nome de Human Messenger. E aí também vai ter um content, eu Também imagino. tem um né? content, Isso. perfeito. Content. A gente pode criar uma variável que a gente vai passar, né? Que a gente até fez na definição da função de triagem. Uhum. A gente vai passar mensagem. Então, de Ah. content igual mensagem, que é o que a gente passa para essa função. Mensagem. Assim, aleatório. Perfeito. Perfeito. Não tá dando um erro, só rodar? Ou falta algo? Aí você vai fechar o tá entre colchetes, ou for- depois de triagem, underline team.invoke, parêntese colchetes. Ah, então ele é uma lista. Boa, né? exatamente. Então ele abre aqui o método invoke que recebe uma lista de mensagens, no caso, né? O Exatamente. primeiro uma system message, depois uma human message, e aí eu fecho essa lista depois, ó. E tem um da lista, né? Tipo, é a lista ponto zero, ou Perfeito. entre colchetes zeros, e aqui o entre colchetes 1, e boa. E o que falta aqui nessa função? Legal. A saída da função. Geralmente- Toda função tem um Geralmente retorno, né? tem um return, e o que eu vou retornar aqui? A gente vai retornar uma saída. Que é Então, esse... só colocar só saída funcionaria, mas como a gente está usando o PyDent, que é exatamente para ajudar a gente numa saída mais estruturada, então nós vamos usar aqui um método método. do PyDent que chama model.dump, Uhum, que aqui. vai... Underline dump. Modo underline dump, Isso, que vai serializar a saída no nosso modelo do dicionário que nós estamos usando. Perfeito. Então, isso é Você legal. falou uma palavra aí, dicionário. Eu Ah. reparei aqui que ó, a gente tem que ter como saída um dicionário. É isso que a gente está Perfeito. indicando aqui com essa setinha. Então tem que ser não um triagem out, tem que ser um dict. Exato. Excelente, Exato. é uma boa correção, excelente, muito bom. Boa. Então, podemos rodar essa célula? Agora podemos rodar Podemos. e bora pro teste. Bora pro teste, beleza. Pro teste, a gente vai ter que... O que a gente está mandando aqui são mensagens para essa função triagem, né? Então, vamos pensar em alguns exemplos que a gente pode mandar lá para a inteligência do Gemini para a gente começar a instruir, né? Baseado nesse prompt aqui É que a gente legal ter criou. mensagens que passam pelos 3 tipos que a gente quer, né? De resolver automático, pedir mais informação ou abrir um abrir um ticket ticket. lá. Então, vamos tentar criar alguns tipos aí. Vamos lá, testes. Vamos lá, Carol, tem alguma ideia? Você que é mais Vamos. criativa. Então, primeiro, vamos começar simples. Uhum. Então, será que a empresa reembolsa a internet? Opa, Boa. Posso reembolsar? posso reembolsar a internet? Isso. A gente pode fazer uma listinha, né, com várias perguntas. Que mais? Posso ter mais 5 dias remoto? Tá, Que então que eu vocês acham? tô trabalhando de casa ali, de sei lá onde, e não posso voltar para a empresa, né? Isso. Então eu quero mais 5 dias de trabalho remoto. E Como faço? Como é? E, por exemplo, será que eu posso reembolsar o treinamento da Alura? Opa, Isso é legal, boa. boa pergunta. Posso reembolsar
cursos e treinamentos ou treinamentos da Alura? Precisa fazer Pergunta. uma mais aleatória agora, né? Pra Brincar mais com o pra modelo? brincar. Eu gosto de capivara, então eu perguntaria quantas capivaras tem no Rio Pinheiros? Tá bom, então vamos lá. Quantas capivaras? Você tem uma média assim na sua cabeça ou não? Não tenho porque, assim, não sei se é um lugar mais... Concentrado de capivara. É, Mais saudável mais para saudável capivaras? para elas, é verdade. Se fosse em Brasília, iam ser milhares. Legal. Legal, então podemos rodar esse bloquinho aqui. E agora, para a gente mandar, né, uma de cada vez lá para o nosso modelo de triagem, para nossa função triagem, a gente pode fazer um forzinho aqui, imagina, Se né? fosse chamar uma por uma, a gente faria como fizemos anteriormente, ali, de perguntar quem que é o modelo, coisa assim, que a gente já chamou direto. Como a gente vai passar várias, então a gente faz uma interação por for para ir passando uma a uma, recebendo a resposta e imprimindo elas, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos criar um for, Mensagem de teste, alguma mensagem coisa de teste, assim. perfeito. Nessa lista, né, de testes, Exato. 2 pontos. E agora a gente já pode printar direto, vamos dar um Sim. print. Um print que vai chamar essa função triagem em algum momento, né? É isso. A gente pode já estruturar essa saída para ficar mais bonitinha. Uhum. Então a gente pode pôr um F ali dentro do print, Uhum. Um F-string um aqui, né? F-string, isso, abre parênteses. Aí primeiro a gente quer printar, vamos printar a pergunta que foi enviada. Então escreve aí Uhum. pergunta, 2 pontos. 2 pontos e passa Chaves. o... Chaves para passar Isso. variável, Para passar variável. né, cada uma das mensagens de testes. Perfeito. E aí a gente vai Podemos querer a pular resposta. linha, organizar do jeito que você preferir. Isso, pular a linha. E aí a resposta, no caso, né? Pode botar uma setinha, Uma talvez, setinha, né? Resposta, 2 resposta. pontos. E aí a Outra resposta chave. vai ser Vai ser o modelo, o modelo, a tem que função chamar triagem, a função, né? né? Passando a minha mensagem de teste, né? A minha pergunta, Perfeito. no caso. Só isso. Isso, coloca um barrinho no Pode- final só para organizar de pular mais novo. uma Pular uma linha. linha. Só rodar agora, vamos Isso. ver. Vamos O lá, resultado. Gemini. Ó, olha aí, coisa linda. Posso reembolsar a internet. A decisão Auto-resolver. foi autorresolver, né? Porque é uma coisa que talvez esteja ali no FAQ, né? Nas perguntas Uhum. da nossa wiki. A urgência é baixa, não falta nada. Quero mais 5 dias de trabalho remoto. Como faço? A decisão foi abrir um chamado, né? Abrir um ticket, que faz sentido. Porque é uma coisa talvez fora de uma política, alguma coisa assim. Exato. E a Legal. gente até falou, né, especificamente, ó, o abrir chamado é pedidos de exceção, de liberação, acesso especial, aprovação. A Perfeito. gente Faz sentido. interpretou e voltou direitinho. Isso. Posso reembolsar cursos da Alura? Também é uma coisa que talvez esteja ali na wiki, né? Então pedir autorresolver, ele mesmo consegue. E quantas capivaras, ele não entendeu muito bem, é mais vago. Pedir mais informações, beleza, né? Perfeito. Então, essa daqui é a base do nosso agente, que a gente vai... A base do agente que a gente vai trabalhar aí nos próximos dias, né? E amanhã, na aula 2, a gente vai trabalhar um pouco mais na questão desse autorresolver, basicamente, que olhando lá no nosso desenho vai ser esse responder usando o RAG, que é uma das técnicas, se não a técnica mais utilizada no mercado pelas empresas hoje em dia. Então, mesmo se você não for usar isso com a gente, você consegue usar com programação direto, né? Fazendo só com o Python mesmo, fazer um RAG. É muito, muito utilizado mesmo. E aí, utilizando o LangChain para ajudar a gente nesse processo aqui. E depois, na terceira aula, a gente finalmente vai juntar tudo no agente usando o LangGraph, né? Usando os gráficos e as conexões. Mas você que acompanhou essa aula até aqui, a palavra-chave de hoje para você receber o seu certificado vai ser LangChain. Para você que não sabe como escrever, tá aqui, né? A gente escreveu todo mundo junto algumas vezes, mas tá aqui, ó, LangChain, basicamente. Essa é a palavra-chave aí em maiúsculas, né? Vai estar aparecendo aqui na tela também para você escrever. Repetindo novamente, qualquer dúvida ou se quiser compartilhar como você fez, a gente até incentiva para você tentar mudar um pouquinho, né? Acompanha, faz um agente exatamente esse igual o nosso e faz um outro para o seu caso de uso, da sua empresa, do seu trabalho, alguma coisa que você queira aprender aí por conta própria e compartilha isso lá na nossa comunidade do Discord, né? Com eles, pessoas que podem te ajudar, ou para você mostrar mesmo, olha que legal o que eu fiz aqui, podemos trabalhar, conhecer pessoas, publicar no seu GitHub no futuro, né? Compartilhar com a comunidade e tudo mais. E a gente se vê aqui, eu acho que amanhã, para nossa segunda aula da imersão Agentes de IA da Alura com o Google Gemini. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.